Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre São Bernardo, do Graciliano Ramos. É uma leitura conjunta que a gente terminou por aqui recentemente, mas eu sempre gosto, depois das leituras conjuntas, deixar um vídeo mais resumido, uma resenha mais resumida aí por meio de um vídeo. Bem, se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e se você já acompanha a Trama Literária, te convido também a se inscrever na área de membros, o link aqui na descrição e apoiar o nosso trabalho. Bem, São Bernardo é um livro do Graciliano Ramos, escrito num momento muito específico, num momento muito importante do Brasil, publicado em 1934, apesar de São Bernardo ser um conto que o Graciliano Ramos começou a escrever anos anteriores, mas depois, num outro momento, ele acabou, por diversas razões, tendo tempo, espaço e angústia suficiente para transformar esse conto em livro, em um romance, e a gente tem então São Bernardo. Ele é publicado então em 1934, no momento em que a cena literária estava se alterando significativamente, em que autores, escritores de outros espaços que não o eixo Rio-São Paulo estavam conseguindo um pouco mais de projeção, e o Brasil então começava a ter acesso a outro tipo de escrita, outro tipo de narrativa, com a mesma qualidade, mas ao mesmo tempo trazendo outros temas e trazendo outros debates que não eram necessariamente temas centrais das literaturas que circulavam até aquele momento. Ele vai ser um livro que se encaixa então no movimento modernista da segunda geração, ali entre 1930 e 1940, que eram livros então que já tematizavam questões regionais, aspectos de outros lugares do Brasil que não esses que eram entendidos e vistos como lugares centrais. Ao mesmo tempo, o livro retrata um momento histórico muito importante para o Brasil e que também é um país que está passando por muitas transformações, e que isso acaba aparecendo no livro por meio das disputas entre personagens, por meio das discussões políticas, por meio dos debates. Então são temas que acabam aparecendo, ainda que não sejam um tema central da narrativa. O livro é publicado então em 1934 e ele vai tematizar todo o cenário político, todo o cenário social que está culminando para acontecer a Revolução de 1930. Então é um momento do Brasil em que as pessoas já estão consolidando coletivamente aquele medo do comunismo, aquele medo do vermelho, aquele medo do Brasil se transformar num país comunista. Então tudo isso está começando a ser naquele momento um medo crescente, afinal de contas esse medo não é de agora, não é dos últimos anos, a gente já lida aí com esse medo do comunismo já faz bastante tempo, e aqui no cenário do livro a gente consegue perceber isso muito bem. Então, de repente, no modo como um personagem pensa em relação a alguma coisa, ele já vai ser considerado comunista, ou os amigos já vão interrogar se essa pessoa, se esse cara, ele é comunista. Então, os amigos vão tendo muita disputa, as pessoas vão tendo muitos conflitos no dia a dia, no cotidiano, justamente porque as pessoas estão muito sinceramente preocupadas com o Brasil se tornar um país comunista. O próprio Graciliano Ramos vai sentir os efeitos dessas disputas, desses conflitos, de forma muito significativa e de forma muito particular, justamente porque ele, que era uma pessoa muito envolvida politicamente, acaba meio que tendo que se exilar numa cidade que se chama Palmeiras dos Índios, enquanto a mulher e os filhos ficaram na capital Alagoas. Ele precisou meio que se retirar justamente por causa desses conflitos. Ele também passou um tempo na prisão, então ele, como um homem profundamente político, envolvido em política, ele acabou sofrendo diretamente em relação a ele os efeitos disso, e é nesse momento que ele está em Palmeiras dos Índios, que ele retoma esse conto, esse sujeito, esse protagonista, o Paulo Honório, e ele resolve retomar essa história, dar mais corpo, escrever mais detalhes, acrescentar outras histórias, acrescentar outros personagens, e que faz aí com que São Bernardo chegue pra gente nos dias atuais. Em São Bernardo a gente vai ter um livro, então, que o personagem, o protagonista, é como se ele fosse o autor da história. Então é como se não houvesse um autor externo, justamente porque a gente tem esse protagonista contando do processo de como foi escrever sobre a sua história de vida, de como ele escreveu essa história de vida, como ele falou sobre os acontecimentos do seu passado, como ele está reconstruindo a sua história. Então vai falar de como ele faz essa ou aquela escolha narrativa, como ele escolhe esse ou outro assunto,
o assunto que ele deixa de lado. Então fala um pouco desse processo justamente porque a ideia é dar veracidade para esse fato de que o próprio autor é o próprio personagem, o narrador da história, no caso aqui o Paulo Honório. Paulo Honório, ele é um malandro, não só um malandro, talvez ele seja mais do que um malandro e a gente possa classificá-lo como um homem de fato cruel e um pouco louco, porque, mas assim, no começo a gente vai tendo acesso só a um homem meio malandro demais, justamente porque ele começa falando de como ele escolheu escrever o livro. Então ele quer contar a sua história e aí ele junta alguns amigos. Então um amigo vai ficar responsável pelas palavras em latim, outro amigo vai ficar responsável pelos fatos históricos, outro amigo vai escrever a história de fato. Então ele meio que monta uma equipe aí de escritores para ele dar corpo para a história dele. Isso não dá certo, e porque o jeito que um faz não é o jeito que ele quer que seja feito, o jeito que o outro faz está errado. Então ele, como esse homem profundamente implicante com absolutamente tudo, decide que ele próprio vai escrever a sua história. E como ele vai dizer também, e isso é até bom porque tem coisas que ele não contaria para os amigos, e é aí que a gente vai percebendo que talvez Paulo Honório não seja só um homem malandro e talvez ele se aproxime mais de um homem cruel. E ele começa a falar sobre seu passado, ele começa a contar a sua história. O grande objetivo de vida dele, o grande propósito, é comprar a fazenda de São Bernardo. Ele trabalhou nessa fazenda quando ele era menino, quando ele era garoto, e ele tem uma história de infância muito difícil, porque ele não tem parentesco, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não sabe da sua história. Tem uma mulher que criou, mas ele criou também não muito presente, assim, meio que só deu auxílio para ele sobreviver e para ele estar no mundo. Então, é que é a pessoa, porque ele tem certa gratidão, mas ao mesmo tempo ele não é um homem sem família. E como Paulo Honório, para ele é importante estar acima de tudo, de todas as coisas, nem isso, que é um fato absolutamente triste, ele entende como uma coisa triste, porque ele vai falar algo que é até bom não ter família, que eu não preciso ficar dando dinheiro, sustentando parente, carregando parente, tudo na vida dele, ele precisa se sobressair, ele precisa ser o melhor, inclusive no fato de ser quase filho de chocadeira sozinho no mundo. Então o objetivo dele é comprar essa fazenda quase como uma coisa de vingança, assim, de poder se redimir, de poder mostrar que ele é capaz de estar e de ser o dono daquela fazenda, que é aí um dos primeiros lugares no qual ele foi explorado. E a história do livro, então, é contar essa trajetória do Paulo Honório, de como ele é esse homem adulto que tá aqui dando xilique com os amigos porque não estão escrevendo a história do jeito que ele quer, até contar a história daquele menino. Quem foi aquele menino Paulo Honório que culminou para esse homem chegar até agora. Ele começa contando sobre sua prisão, que é um momento decisivo aí da vida dele, quase como um rito de passagem entre juventude e idade adulta, quase como um rito de passagem no sentido de a minha vida começa a partir de agora, até porque é na cadeia que ele aprende a ler, então é na cadeia que ele aprende a como se virar no mundo, e também é na cadeia que ele aprende boa parte da malandragem que ele exerce enquanto adulto. Ele conta que o que levou ele a ir para a prisão é o fato de que um dia ele assedia uma mulher, né? É um livro todo em linguagem coloquial, em linguagem regional, então ele não vai falar que assediou uma mulher, ele vai falar que deu um beliscão na bunda da mulher, alguma coisa assim. Então, numa mulher que chamava Germana, numa jovem. E aí, nesse processo, acaba tendo uma briga porque um outro homem intercede, e no que esse homem intercede, ele vai esfaquear esse homem. Então ele vai pra cadeia justamente depois de ter assediado uma jovem, esfaqueado um homem que entra no meio da briga para defendê-la, ele vai preso, e nesse tempo preso, 2 anos e alguma coisa, ele vai aprender a ler, ele vai aprender algumas coisas, e é onde ele sai. Quando ele sai disposto a transformar de vida, e ele vai fazer isso meio que iniciando ali num comércio meio informal, aquela coisa que tinha antigamente de mascate, de compra uma rede aqui e vende, compra um pano, vende, compra bacia. Então ele passava circulando por diferentes lugares, ele vai passando por diferentes espaços, diferentes cidades, ele vai caminhando, enfim, pelo interior para poder fazer esse processo. Nisso ele vai crescendo no seu comércio, então ele vai comprando cada vez coisas mais importantes, ele vai comprando coisas mais relevantes, vai vendendo coisas mais relevantes, então ele vai se especializando nisso. Vai perdendo dinheiro, vai ganhando dinheiro, vai enganando alguém, vai sendo enganado, então ele fica um tempo nesse processo assim de compra, vende, engana, é enganado, se especializa naquilo, então ele vai conseguindo ali cada vez ficar melhor no seu processo, na sua arte de compra e venda. Até que chega um momento em que ele meio que toma um golpe de um sujeito que meio que vai dar um calote meio grande nele, e ele
deixa isso barato, até porque ele tá no momento ali que ele tá realmente precisando de grana, decide que não vai deixar isso barato, juntam os homens e resolve dar uma surra nesse cara até conseguir esse dinheiro dele. Consegue, o cara devolve o dinheiro, paga, até porque tava sob ameaça de morte, o cara paga essa grana, e é ali que ele consegue agora, com dinheiro maior, ele consegue caminhar mais perto da sua empreitada. Ele vai rumando ali para perto da Fazenda São Bernardo e encontra o filho do dono. O dono atual da Fazenda São Bernardo é o Padilha e ele vai encontrar o Padilha Filho. Padilha Filho é um cara, um jovem, filho de pai rico, filho de pai com boas condições, que gosta de jogar, que tá muito tempo aí fazendo faculdade e nunca termina. E o Paulo Honório percebe isso, e como bom malandro que ele é, ele vai e meio que se adentra numa jogatina no dia de jogo do Padilha Filho, e ali ele percebendo que ele tá bebendo, ele começa a ganhar e começa a enganá-lo. Padilha Filho fica com uma dívida de jogo com o Paulo Honório. Paulo Honório faz ele assinar uma promissória falando para ele que é meio que quase como por formalidade, não precisa disso, só que ele guarda, claro, esse papel e ele se aproxima da fazenda, cada vez ele vai se aproximando mais da fazenda. Até que um dia o Padilha pai tá passando por umas certas dificuldades e ele aproveita dessa dificuldade que o pai já tá passando e que precisaria de um certo auxílio dele, que tá amigo ali de fato, e um dia ele resolve, bem no dia que o Padilha pai tá meio lascado, ele decide, esse é o momento de eu cobrar minha dívida, e a dívida é, claro, a Fazenda São Bernardo. Padilha pai quase morre, porque é uma fazenda que tem valor emocional, que é uma fazenda importante para ele, e ele tenta negociar, ele tenta pedir pelo amor de Deus para não, mas o Paulo Honório tá irredutível, é o sonho da vida dele, e no fim dá certo, ele vai comprar a Fazenda São Bernardo. Comprou a fazenda, a mesma coisa. Ele vai ter algumas dificuldades nos primeiros anos, ele vai plantar alguma coisa que não vai colher muito bem, ele vai fazer outra coisa que não vai dar muito certo, mas ele é um homem empenhadíssimo e ele vai trabalhando para poder aumentar a sua propriedade, para poder aumentar os seus negócios e para poder fazer grana. Não só ele é um homem empenhadíssimo, ele é um bom malandro. Então ele vai percebendo certos lugares em que ele consegue ampliar de maneira ilegal as suas terras. Então ele percebe que tem uma fazenda que o pai das jovens morreram, então só duas mulheres. Ele vai e dá uma afastada na cerca um pouco mais pra lá. Ele vai em outro lugar e ele percebe que os capangas daquele homem não têm condição de enfrentar os capangas dele. Ele vai e coloca a cerca mais pra lá. E nisso ele vai ampliando muito significativamente a propriedade. Fazenda São Bernardo vai se tornando um polo ali importante da cidade, vai se tornando um lugar importante, porque vai se tornando uma fazenda muito grande. Ele vai se tornando um homem respeitado. Quanto mais ele se torna um homem respeitado, mais ele ganha dinheiro, mais ele ganha poder, mais abusivo ele fica, mais agressivo ele fica, justamente porque o dinheiro, né, vai dar esse poder para esse cara que já não é de muito bom caráter. O dinheiro vai dar esse poder e vai fazer com que, de fato, ele se ache a pessoa mais importante do mundo. Entre as várias disputas que ele vai tendo, seja com seus amigos, que ele vai ter muitos conflitos, seja com seus inimigos, ele quer ser visto como um homem importante. Então, ele compra artigos para falar bem dele em jornais. Às vezes esses sujeitos cobram um pouco mais caro e ele não resolve não pagar porque ele também é mão de vaca. Aí alguém fala mal dele no jornal e ele vai lá e resolve dar uma surra nessa pessoa. Então ele é essa pessoa que resolve tudo com dinheiro e com violência. Ele vive um bom tempo ali na Fazenda São Bernardo. Ele vive dessa forma. Até que chega um momento em que São Bernardo é uma fazenda que está consideravelmente respeitada, a ponto de o próprio governador ir para a fazenda e falar sobre a importância de ter uma escola ali, né, de poder começar a alfabetizar os trabalhadores, de ser uma fazenda que consiga perceber a importância desse espaço. Então nisso ele vai, constrói a escola, porque o governador acha importante, chama um homem da cidade para poder administrar a escola. Então ele está fazendo tudo isso porque ele quer benefícios também, não porque de fato ele acha que educar trabalhadores seja importante, até porque ele ridiculariza isso, ele fala diretamente: por que eu quero um cara que trabalha na roça? Por que esse cara que trabalha na roça precisa saber assinar o nome? Mas como ele quer ter moral com o governador, ele acaba fazendo. Nessas suas idas e vindas, ele resolve que é momento de se casar em algum momento. Ele não resolve se casar porque ele se apaixona por alguém. Ele resolve se casar porque ele, de repente, isso bate como uma ideia e ele fala: não, talvez seja o momento de eu me casar. E ele conhece uma moça que é professora, que tá querendo ir embora da cidade, e ele percebe que essa mulher ganha muito pouco, e aí essa mulher tem algumas qualidades que ele considera importante
reflete numa mulher, ela é bonita, ela é inteligente, é uma moça comportada pelo que ele consegue observar no primeiro momento. Então ele fica observando essa moça e acha que talvez ela seja a mulher com quem ele deva se casar. Essa moça, por alguma razão, também acha válido se casar com Paulo Honório e os dois acabam se casando ali, sem muita cerimônia, sem um tempo significativo de namoro, eles resolvem se casar, se casam e obviamente isso vai dar muito errado, porque os dois se casam quase como se fosse porque é apropriado, porque é aceitável, porque parece ser uma coisa correta fazer. Madalena então se junta com Paulo Honório, os dois se casam e Madalena, logo no primeiro momento, se mostra extremamente diferente do que ele estava achando. Então ela chega na casa e ela vai trabalhar na roça, ela vai trabalhar na plantação de algodão, que é um lugar em que só tem homens, e o Paulo Honório fica bravo com isso e manda ela trabalhar na cozinha. E ela fala que ela não quer trabalhar na cozinha, que ela não vai ficar ali num lugar que ela não quer, que ela quer trabalhar de verdade, que ela não foi ali pra folgar. É uma mulher com ideias muito futurísticas pros moldes do Paulo Honório. Ela tem ideias muito modernas, tem ideias muito desenvolvidas, e isso logo começa a causar uma série de rusgas entre os dois, assim, até porque a Madalena, ela começa a falar sobre um empregado que não tem sapato, sobre uma empregada que não tem lençol, sobre ela pega um vestido um dia que ela tem, que ela não usa mais e resolve dar para uma empregada. E isso, nesse momento histórico em que todo mundo tem medo de comunismo, ele vai entender que a Madalena é comunista. Ele tem tanto medo disso que ele não tem coragem de perguntar isso para ela. Só que quando ela fala sobre justiça social, sobre comprar materiais melhores para a escola, o momento em que ela fica brava com ele porque ele tá batendo num funcionário, então todas essas ideias parecem muito com ideias de comunistas e Paulo Honório começa a ficar preocupado porque ele pensa, aonde que eu fui amarrar meu burro? Por que é que eu fui casar com uma mulher que estuda? Por que eu fui casar com uma mulher que lê? Então ele começa a perceber que na verdade ele tá com um problema muito maior do que ele poderia imaginar, que aquelas primeiras qualidades que ele achou da Madalena não são suficientes para manter um matrimônio. E nisso eles vão durante muito tempo com diversos desses confrontos, com diversos desses conflitos, até que vai culminar, isso vai se desenvolvendo para se tornar uma briga muito maior, porque em algum momento a fazenda do Paulo Honório já está muito grande, então ele tem funcionários que trabalham na lida, que trabalham no campo, e ele tem acho que uns 2, 3 funcionários que trabalham ali no escritório, que vão fazer contabilidade, que fazem um que cuida da escola, então ele tem funcionários homens que têm um pouco mais de trato, que têm um pouco mais de cuidado, e um dia ele percebe a Madalena conversando com um desses homens, assim. Então ela tá, de fato, conversando com ele, só que é um momento que ele tem uma primeira percepção, assim, ele olha para aquele sujeito que tem a mão limpa, que tá com a roupa alinhada, que tá com o cabelo arrumado, e olha para si meio grotesco, embrutecido demais, com a mão muito grande, corpo com cabelo mal cortado, com a barba de qualquer jeito, com a pele muito queimada do sol. Então ele olha para si, ele olha para Madalena e ele olha para o homem e ele meio que compara assim numa obviedade que se for para ela preferir, obviamente ela vai preferir ele. O cara sabe conversar dos assuntos que ela gosta, o cara sabe falar sobre comunismo, o cara sabe falar sobre, o cara tem ideias desenvolvidas igual ela tem, e ele é aquele homem embrutecido, trabalhador, que não teve tempo de se aprimorar, que não teve tempo de se desenvolver e que acredita que a única coisa importante para ele na vida é ganhar dinheiro e explorar a fazenda, que é o seu grande sonho de vida. Nisso ele começa a desenvolver um ciúme cada vez mais adoecedor da Madalena, assim. Então ele começa a ver tudo que ele vê, tudo que ele vê de movimento da Madalena, tudo é em relação à traição. Ele começa a atribuir traição a absolutamente tudo. Então se a Madalena tá conversando com alguém, ela tá com alguma intenção com esse homem. Se a Madalena tá escrevendo, ela tá escrevendo uma carta para o homem. Até que chega um momento em que ele tá louco de fato, em que ele ouve uma assobio longe, ele acha que essa pessoa tá assobiando chamando a Madalena. Se ele ouve um barulho, ele acha que é alguém tentando chamar a atenção da Madalena. E a Madalena, ela tá adoecendo, porque ela não aguenta viver naquele lugar em que ela não tem nenhum tipo de paz, que aquele homem não dá nenhum tipo de sossego para ela. Ela vai de fato adoecendo, ela começa ficando quieta e ela vai ficando cada vez mais quieta, cada vez mais arredia, até que chega um momento em que ela só meio que desiste, assim, e ela vai de fato adoecendo. Nisso eles têm um filhinho um filhinho pequeno ali, né? Então a Madalena, ela
só vai de fato definhando, e aquele homem gigantesco e crescendo e gritando e brigando e xingando. Então eles vão ter vários desses conflitos, mas a Madalena, ela tá numa situação em que ela só desistiu. Desistiu tanto, até que chega um momento que ela chama ele para uma conversa mais séria e ela avisa que ela vai morrer. Ela avisa que ela vai morrer e ele meio que não acredita, mas ao mesmo tempo fica com um certo mau presságio ali. Então ele... é como se naquele momento em que ela diz que ela vai morrer, ele decidisse que ele vai mudar, porque ele decide, ele consegue perceber o quanto aquilo tá sendo violento com ela, o quanto que ele tá sendo, de fato, o quanto que ele tá sendo agressivo. É como se ele percebesse isso pela primeira vez quando ela avisa que vai morrer. E aí eles meio que têm um entendimento ali, eles conseguem conversar dignamente, conseguem conversar um pouquinho que seja, e a Madalena vai deitar, eles vão dormir, e depois de um tempo, no outro dia, ele tá trabalhando e ele volta pra casa um pouco mais cedo e ele escuta uns barulhos, assim. Quando ele escuta uns barulhos na casa, meio que quarto, o que ele interpreta? Que a Madalena tá traindo ele. E quando ele chega na porta, ele percebe que a tia da Madalena, que morava com eles, ele e a Dona Glória, ele percebe que a tia da Madalena tá na beira da cama, chorando, que tem outras pessoas chorando também, e de fato a Madalena tá morta. Ele fica, então, estarrecido pela primeira vez, assim, como se pela primeira vez ele tivesse dimensão, como se pela primeira vez na vida ele tivesse percepção do quanto ele fazia mal para ela, como se ele precisasse ter visto, aliás, ele precisou ter visto o corpo dela morto ali naquele lugar para ele ter dimensão do quanto que ele a fazia mal, do quanto que ele a prejudicava, do quanto que ele era de fato um homem cruel. Fica então ele e o filho pequeno, a tia da Madalena resolve ir embora, ela não quer ficar por ali, não tem nada para fazer no lugar em que a sobrinha dela morreu, a sobrinha dela morre por causa daquele lugar. Ao mesmo tempo, os amigos dele, que eram as pessoas das quais ele mais tinha ciúme, acabam indo embora também, até porque tá nesse momento em que a Revolução de 30 tá acontecendo, tá para acontecer, então os amigos dele, contraditoriamente, eram os com mais tendência ao comunismo, os amigos dele acabam indo embora, uns porque precisam se engajar na luta armada, outros porque não vem muito sentido em ficar ali, então ele acaba ficando sozinho de fato, porque por mais que ele odiasse qualquer tipo de ideia comunista, a gente percebe que no fim ele se casa com uma esposa que era próxima, por mais que ela não dissesse que era comunista, na cabeça dele ele era comunista, ela era comunista. Os amigos dele, a mesma coisa, tinham ideias muito divergentes das ideias dele, então quando tá a Revolução de 30 acontecendo ali, eles vão pra luta armada e ele fica sozinho de fato, ele fica sozinho e ele vai percebendo, talvez pela primeira vez, que o que ele plantou na vida, o que ele fez na vida não gerou muitos frutos, não deu muito retorno. Até que ele fala, 2 anos depois da morte de Madalena, ele vai falar alguma coisa como se sem a Madalena e sem os amigos que deixaram de ir ali pra discutir política, aquele que era o céu dele de repente se torna um inferno. Então ele fica sozinho de fato num lugar que pela primeira vez começa a meio que decair por questões econômicas e de alteração econômica do Brasil. Os negócios que ele faz não estão mais dando certo, então ele começa a ter prejuízos pela primeira vez, e prejuízos muito significativos. Então é como se ele estivesse trabalhando agora para não saber mais qual é o rumo, porque ele não tem mais os amigos para discutir política, ele não tem a esposa, ele tem um filho pequeno para criar e ele tem uma fazenda que ele não sabe qual vai ser o rumo, qual vai ser a direção. Então é o momento em que ele se interroga muito: para que eu fiz tudo isso, para que serviu tudo isso, se agora eu tô aqui nesse inferno completamente sozinho. É justamente isso, é justamente esse cenário, é justamente esse caos que leva o Paulo Honório a pensar sobre sua vida e a pensar tanto sobre sua vida que faz com que ele decida escrever esse livro. Então, para finalizar, então, é justamente nesse cenário em que a vida dele tá completamente caótica, que ele não sabe qual vai ser o seu futuro, que ele não sabe qual vai ser suas relações, porque ele é um homem sem família e sem amigos agora. Então é nesse momento, nesse cenário, que ele decide escrever um livro contando suas memórias, contando suas histórias, para ver se pelo menos isso ele deixa de legado. Gente, é isso, essa foi a nossa conversa sobre São Bernardo. Até mais!